Boa noite, Boa noite. um prazer ter você aqui. Vou fazer o seu Obrigado. atendimento e, primeira coisa, eu queria dizer que esse espaço aqui é seu, você pode ser você mesmo, você tem liberdade para falar sobre o que quiser, ok? Ok, te agradeço. Pode começar. Bom, eu sou o Rodrigo, né? Estou com 40 anos e a minha demanda hoje para a psicoterapia é que eu preciso organizar a quantidade de estímulos que eu tenho, e de estímulos de- distratores, por assim dizer, porque eu tenho muita coisa para fazer e eu não faço nada. Ao invés de fazer uma coisa de cada vez, eu começo a fazer uma, começo a fazer outra, começo a fazer mais uma, e acaba que eu não durmo, porque na hora que eu vou dormir eu fico pensando naquilo que eu não fiz e resolvo fazer a hora que eu deveria ir dormir. Então acaba que eu não durmo e nem produzo. E durante o dia, quando eu deveria estar né, disposto, descansado, eu não consigo produzir porque eu não dormi. Então, basicamente, essa é a minha queixa principal, assim. E eu entendo que isso tem me atrapalhado para que eu possa me desenvolver enquanto pessoa, enquanto profissional. Porque o grande problema disso é que chega no final de semana, por exemplo, que eu poderia descansar com minha namorada e tal, eu acabo ficando focado nisso, naquilo que eu não fiz durante a semana. Então eu nem consigo trabalhar direito e nem consigo descansar direito, né? Eu tenho esse grande problema, assim. E, assim, eu tenho um outro grande problema que é eu não consigo fazer as pessoas esperarem por uma resposta. Então, se eu estou fazendo uma coisa e alguém me demanda para algo, ô, Rodrigo, olha para mim aquela coisa, eu tenho que parar o que eu estou fazendo para poder olhar o que a outra pessoa está precisando, porque aquilo para ela é importante. Se ela me chamou, é porque aquilo é para ela importante. Isso acaba me prejudicando porque eu não organizo a minha agenda para que eu possa atender a todos de uma vez só. E é isso. E assim, o meu sonho, na verdade, é não ter mais WhatsApp, né? Porque ele é uma coisa que demanda muito tempo meu. E não é batendo papo nem nada disso, é porque realmente hoje é o meio que as pessoas têm de entrar em contato, né? Já tentei fazer essa educação com a minha clientela, de passar para a secretária, mas aí eles preferem falar diretamente comigo e nesse ponto eu não consigo falar não para eles, né? Porque afinal de contas, eles pagam as minhas contas, né? E se eles me contrataram é porque eles confiam no meu trabalho. Então é basicamente isso, assim, eu não consigo resolver nenhum lado nem outro. Parece que você fica se sentindo pequeno diante de tantas responsabilidades. É, talvez seja, talvez seja. É justamente essa pequenez que isso também incomoda, porque, assim, eu sei trabalhar, eu sei fazer o que eu faço bem, eu sei resolver problemas das pessoas de maneira bem feita. Só que esse excesso de demanda tem me prejudicado. E eu tenho muita dificuldade também para delegar isso, para delegar. Algumas coisas eu tenho conseguido delegar para estagiário e tal, mas nem tudo eu consigo. E aquilo que eu não consigo é justamente aquilo que me corrói, que eu deveria delegar e não consigo. Você disse que não consegue, muitas vezes, atender a expectativa dos outros. Não só dos outros, como a minha também. A minha também. Tanto a cobrança externa quanto a interna, elas têm sido um grande problema para mim. Porque chega final de semana que eu quero fazer aquele retrospecto do que eu fiz a semana inteira, eu falo, pô, mas faltou isso, faltou aquilo outro. Já teve dias que eu sentava no meu computador de manhã cedo e falava, opa, preciso fazer tal coisa. E eu fazia tudo, menos aquilo que eu sentei para fazer. E no final do dia eu pensava, meu Deus, era para eu ter feito aquela coisa. E eu não fiz. Então, e justamente por isso, justamente por essa preocupação com aquilo que vem posterior ao meu planejamento. Eu não consigo manter o meu planejamento em razão disso, para não, para não decepcionar as pessoas que me contratam. Você gostaria de sempre manter a excelência, tem medo do julgamento delas? Tenho medo, não do julgamento, mas eu tenho medo de morrer, na verdade, né? Porque a minha clientela julga de uma maneira diferente, né? Não é uma clientela que julga do tipo, nossa, você perdeu um prazo, eu vou contratar outro advogado. Não, geralmente eles matam. Então o medo também é esse também. Além, né, dessa questão de perder a excelência, também o medo de morrer mesmo. Medo de morrer, realmente. Para você, o que que dá sentido para sua vida? Sentido para minha vida, cara. Vamos lá. Eu tenho tentado, na verdade,
fazer meio que uma reflexão, assim. Tudo que eu estou fazendo de errado e tudo que eu tô fazendo certo na vida. O que me faz sentido realmente, assim, o que eu gosto realmente, é de quando eu consigo ver um problema que me foi apresentado resolvido. Aquilo ali me faz muito bem. Ver uma pessoa que precisa ali de uma providência ali, que ela não tem como resolver aquilo, eu entro e consigo resolver aquilo ali para ela. Para mim, aquilo ali é um bom sentido de vida. E assim, eu meço a qualidade do meu dia pela quantidade de obrigados que eu ouço, né? Eu tenho uma outra parte do meu trabalho, que é o meu trabalho voluntário. Eu não cobro. Grande parte da minha advocacia eu não cobro. Então, quem tem condição de pagar, paga mais caro, porque paga pelo outro que não consegue pagar também, né? E essas pessoas são as que mais me preocupam em relação ao atendimento delas, né? Eu digo que o cliente que pode pagar, ele pode esperar. Eu percebo que você sempre coloca o trabalho em primeiro lugar. Ele seria o principal na sua vida. Não é que é o principal, mas é que tudo decorre dele, né? Até para que eu possa viajar, que é uma coisa que eu adoro, eu preciso trabalhar para poder, né, juntar o dinheiro para viajar. Até para que eu possa estudar, eu preciso trabalhar para que eu tenha condição de pegar o carro e vir para cá estudar. Uhum. Não é que tudo, não é que ele é o principal, mas infelizmente eu dependo do meu trabalho para viver. Eu queria ganhar, Infelizmente, infelizmente, hum, eu queria ganhar dinheiro para não ter que pensar em dinheiro mais. hum, Eu queria ganhar dinheiro para não ter que preocupar com dinheiro. Não ter que preocupar com conta, não ter que preocupar com boleto, não ter que preocupar. eu queria entender sua relação com o dinheiro. O dinheiro, para mim, ele é importante para realizar as coisas que vão me fazer feliz. Eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de restaurante, eu gosto muito de pegar a minha namorada no final de semana e falar, vamos dirigir para onde? Não sei. Vamos viajar. Isso demanda dinheiro. Uhum. Isso demanda dinheiro, né? O dinheiro, não que para mim ele seja a base de uma felicidade, mas aquilo que me faz feliz eu dependo dele para que eu possa fazer. Então a minha relação com o dinheiro é mais ou menos isso. Em algum momento você não teve essa condição, assim? Sim, 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 Como é que sim. foi isso? Foi bem, é bem, é bem ruim porque você se sente privado das coisas, né? Você sente vontade de fazer as coisas, porém você não tem condição, né? Vida, por exemplo, fazendo estágio, né? É uma realidade que é muito comum para quem faz estágio, de você querer fazer as coisas, porém o dinheiro está ali contado, está ali para aquilo ali, e você não pode se dar ao luxo, por exemplo, de sair para um restaurante, ou de viajar no final de semana, ou no início do ano fazer uma viagem para fora, que é o que eu gosto realmente. Se eu perdesse a minha capacidade hoje de ganhar o dinheiro, talvez eu não perdesse assim, né, a motivação para viver e nem nada disso. Mas eu acho que seria um grande empecilho para que eu continuasse vivendo aquilo que eu gosto. Eu gosto de viver bem. Eu gosto de sentar num restaurante, percebe-se, e olhar para um prato e escolher olhando pelo lado esquerdo, sem ter que preocupar com o preço daquele prato. Eu gosto da ideia de poder chegar num bar e escolher o que eu quero beber sem preocupar com o preço daquela cerveja, sem que a pessoa que esteja comigo tenha que se preocupar, nossa, não, peraí, não vamos pegar essa carne não, porque ela está cara. Não, se a pessoa tem a vontade daquilo, eu acho que ela tem que realizar aquilo. E por isso depende da, do dinheiro e do trabalho, né? Eu só sei ganhar dinheiro trabalhando. Eu não sei ganhar de outra maneira. Queria saber de outra, mas não consigo, né? Os meus valores impedem que eu ganhe dinheiro de outras formas, Uhum. né? Mas, então eu dependo para isso. Eu dependo dele para isso. E Uhum. a questão da excelência é que quanto mais eu prestar um bom trabalho para uma pessoa, essa pessoa vai se tornar um multiplicador para divulgar o meu trabalho. Então vem mais trabalho, e vem mais clientes, e vem mais dinheiro. Não para poder viver por conta, nossa, preciso ficar milionário. Não quero isso. Eu quero dinheiro para não pensar em dinheiro. É isso. Entendo. Eu entendi que a sua relação com o dinheiro, então, ela visa a liberdade. Você Liberdade. gostaria de Sim, liberdade liberdade. É isso. para ir onde você quer ir, comer o que quiser, sem nenhuma preocupação. Sim, poder viver isso sem ser privado disso, né? Sem ser Uhum. privado.
É isso aí. Eu acho que é liberdade. A relação que eu tenho com ele é de liberdade. E é o que eu busco, realmente. E é o que eu busco. Uhum. Se Você eu um dia. disse que parece que está, de certa forma, buscando essa liberdade para que você tenha a oportunidade de ser feliz. Para que eu possa viver aquilo que eu gosto. E hoje, qual que é o seu sentimento sobre isso? Não, eu sou feliz, né? Eu tenho um relacionamento que me faz muito bem. O meu relacionamento familiar é muito, né? Eu tenho as coisas que eu gosto, né? Aquela história, né? Eu não tenho tudo que eu quero, mas eu amo tudo que eu tenho, né? Mas hoje a minha relação com isso é porque eu tenho mais coisas para conquistar, né? Eu Uhum. nunca estou satisfeito com uma coisa só, né? Como diz Raul Seixas, né? Eu tenho uma porção de coisas para conquistar, eu não posso ficar aí parado, né? Então, E qual que é o movimento que você tem feito? trabalhado de maneira desorganizada. Eu sinto uma desorganização muito grande, Uma desorganização. desorganização. E não adianta. Posso tentar pegar um planner, fazer, programar. Olha, nesse dia eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Coloco lá direitinho. De repente aparece uma outra demanda. Ou então eu lembro, nossa, tem uma outra coisa para poder resolver. Aí aquele planejamento já era. E você disse no início que parece que você acaba colocando a prioridade dos outros primeiro que as suas. Sim, sim. E como que é isso para você? Pois é. Bom, quando a pessoa ela me contrata, na verdade, eu entendo que ali eu estou para defender o interesse dela, para defender aquilo que ela me contratou. Uhum. Então, naquele instante, naquela relação profissional, para mim, não, não interessa eu, não, não me interessa a minha demanda. O que me interessa é o que a pessoa tem, que precisa do meu trabalho, da minha ajuda para poder resolver aquilo. Você gostaria de resolver as demandas dos outros, mas aparentemente não consegue resolver as suas. Exatamente, é isso aí, é isso aí. As minhas eu não consigo resolver, porque as minhas passam também pelas demandas das outras pessoas. Quanto mais demandas elas têm, mais demandas eu crio para mim mesmo, e cada vez vai ficando mais difícil, vai ficando mais complicado para mim também. Por exemplo, vou sair daqui hoje, eu vou sentar e vou trabalhar até umas 2, 3 da manhã, daquilo que eu não consegui produzir durante o dia, que era o meu planejamento. Mas em contrapartida, eu fiz várias outras coisas no meu dia que não era daquilo que eu havia planejado para hoje. Mas eu preciso chegar agora, eu preciso resolver isso que eu me propus a fazer hoje. Porque afinal de contas o prazo está chegando, que é na sexta-feira. Você consegue pensar racionalmente sobre o seu planejamento, mas você parece que não consegue ter um compromisso com você mesmo para poder executar esse planejamento. Pois é, além dessa questão de não ter esse compromisso comigo mesmo, eu fico tão absurdo em relação a outras coisas, a outras demandas, que não aquelas planejadas, que eu acabo largando um pouco de lado essas que são planejadas. Só que chega uma certa hora que eu tenho que fazer aquilo que eu planejei, porque senão eu estou ferrado. Que é o caso de hoje, por exemplo. Você está ferrado? Estou ferrado. Hoje eu estou ferrado. Hoje eu vou sair daqui, eu vou direto para casa para poder sentar, poder trabalhar até 2, 3 da manhã. Porque eu preciso entregar 2 recursos amanhã, que é o prazo final. Você já se preparou psicologicamente para ficar até 2 da manhã acordado. Vai Sim, dessa. sim. Porque era para eu ter feito isso há 8 dias. Hum. Aí há 8 dias eu pensei, não, ainda faltam 8 dias, ainda faltam 7 dias, ainda faltam 6 dias. Mas agora chegou o dia de fazer essa entrega. E por pura desorganização, de inclusive trabalhar em coisas que eu não tinha o menor prazo, agora eu estou com esse prazo apertado que eu vou ter que fazer chegando em casa. De uma maneira ou de outra, vai ter que sair. Isso E tem que sair bem feito. já aconteceu outras vezes? Sempre acontece. Sempre acontece. Eu, eu sou o cara que eu tenho uma capacidade gigantesca de procrastinar tudo. Procrastinar tudo para a última hora. Deixar para a última hora te alivia? Não, pelo contrário. Me pressiona horrores. Hum. Me pressiona horrores. Quanto mais quando eu paro para pensar que são coisas que eu poderia ter feito já há muito tempo. Então a forma que você utiliza assim para poder conseguir resolver os seus problemas é sempre deixando para depois e você acaba agindo pela pressão? Acaba sendo. Hum. Ainda que eu não quisesse isso, mas acaba sendo.
Acaba sendo pela pressão. Agora, em contrapartida, tem outros casos que eu não tenho a menor pressão, o menor prazo, e estão lá totalmente em dia, estão lá tranquilos, né? Já estão lá bem adiantados e tal. Eu acho que aí que tá. Geralmente os casos que me consomem mais, que me dão mais vontade de não fazer, são aqueles casos mais caros. Aí reside um paradoxo. Porque eu preciso desse cliente mais caro, mas o caso dele é justamente o caso que eu tenho mais dificuldade para sentar, organizar e fazer. Já os clientes que são gratuitos, que eu sou voluntário, estão totalmente em dia, totalmente organizados, totalmente dominados. Entendeu? Então aí que Uhum. tá. É isso que eu não consigo compreender em que pé que anda isso, por que que eu tenho priorizado aquilo que não vai me dar a receita que eu preciso, que é a que eu busco, mas ainda assim eu tenho priorizado aqueles que não vai me trazer Então nenhum ganho, só gasto. você tem dois grupos de clientes. Um cliente que é voluntário, você atende voluntário Sim, e te dá uma satisfação pessoal por sim, isso. isso. E um cliente que é o que te paga melhor, mas você tem medo de consequências que possam acontecer ali pelo fato de você até estar em risco de morte Sim, muitas vezes. sim, Então, exatamente. ou seja, parece que o dinheiro, na verdade, não paga esse, o risco que você acaba sofrendo. Na verdade, ele paga, porque o risco ele existe no momento em que eu for desidioso com aquele cliente. Isso aí eu não sou. Eu posso entregar no último momento, mas vai ser entregue o melhor possível. Daquele último momento, mas vai ser entregue o melhor. Eu não posso trabalhar mal, mas isso não quer dizer que eu consiga trabalhar de maneira organizada. E aí que Uhum. está o grande problema também quando eu falo sobre delegar, porque como eu tenho um nível de exigência grande, de alta exigência, alto, então eu fico com mais raiva de delegar, eu acho que é mais difícil consertar do que eu mesmo fazer. Para Então você é difícil aceitar que outras pessoas também teriam capacidade para fazer. para mim é difícil aceitar como que tem pessoas que não têm a menor capacidade e estão no mercado de trabalho. Isso para mim é difícil. Você A gostaria falta que de as seriedade. pessoas, você gostaria que as pessoas tivessem seriedade que você tem. Não a que eu tenho, mas eu queria que elas tivessem o mínimo de seriedade. Que elas quisessem aperfeiçoar, que elas quisessem estudar, que elas quisessem aprender. Isso eu queria. Então, pelo fato de você ser responsável, você espera que as pessoas sejam responsáveis com você também. Eu preciso que elas sejam responsáveis. Eu preciso. Não é só querer que elas sejam, mas eu preciso que elas sejam responsáveis. Se não, Senão, o meu trabalho também ele vai embora. E é por isso que eu não gosto de delegar. Eu tive uma. Aí que está também, um outro grande problema. Eu tive uma estagiária que ela foi a melhor estagiária que eu tive na vida. Então eu acabo comparando o sarrafo ali a partir dela. E eu sei que ela foi diferenciada. E eu sei disso. Mas eu acabo cobrando da equipe que tem o mesmo comprometimento, a mesma inteligência, o mesmo estudo que essa outra estagiária teve. E são pessoas diferentes, com uhum, ritmos diferentes, com realidades diferentes. Então hoje, quando você pega um cara, por exemplo, de 22, 23 anos, 21 anos, que está aí disponível para fazer estágio, é pedir para fazer o serviço duas vezes. Porque ele vai fazer mal feito, e ainda vai te dar trabalho tentando te argumentar que está bem feito sim, que é você que está errado. Ainda quer te ensinar a fazer o seu trabalho, sendo que ele fez aquilo que você pediu mal feito. Muito mal feito. então parece que gera um desconforto muito grande em você o fato das pessoas não pensarem como você e não assumirem a responsabilidade, né, que, que você assume já. Eu Você acho que é espera uma postura muito mais madura, como mais dessa estagiária que você teve, né, mas você não tem encontrado isso. Parece que a sua percepção sobre essa realidade tem sido meio que um preditor de desempenho das outras pessoas. Você imagina que elas não vão estar à altura. eu queria que elas tivessem a responsabilidade e a compreensão do que elas estão fazendo. Eu não quero que ela seja
nenhuma sumidade, porque ela está ali para aprender, o estágio é para isso, mas a pessoa tem que ter a responsabilidade e a seriedade de entender que embora para ela seja um estágio, para mim é a minha vida, né? É a sua vida. É a minha vida, é a minha vida, né? É, eu já tive caso no outro escritório em que eu fazia estágio, na verdade, em que o outro estagiário achou que o que o outro advogado tinha feito estava errado e simplesmente ele não protocolou isso judicialmente. Não quis. Ah, não, está errado, não vou nem protocolar isso aqui. Mas poderia ser uma desorganização dele. Do advogado ou do estagiário? Você decide. Pois é por isso é que é complicado essa delegação. Porque quando você delega, você também tem responsabilidade sobre o que o outro vai fazer. Faça ele certo ou errado. Faça ele certo ou errado. Então, é, você responde por aquela pessoa porque você está ali enquanto orientador dela. E a desorganização da outra pessoa, naquilo que você delegou, acaba trazendo para você essa responsabilidade, essa consequência. O erro é do outro, mas a consequência é sua. Porque você deveria ter vigiado o que o outro estava fazendo. Então, aí, na verdade, eu tenho outras preocupações, que é o meu trabalho e o dele. Aí eu prefiro nem delegar para ele e eu mesmo fazer, porque eu passo a ter o controle sobre isso, que eu passo a controlar isso. Eu preciso ter o controle daquilo que é o meu trabalho. Eu preciso, na verdade, né? Você precisa. Eu preciso, eu realmente preciso disso. Eu preciso porque eu preciso entender o que está acontecendo, como está acontecendo, quando está acontecendo e quem está fazendo aquilo. Então eu preciso compreender, eu preciso ter esse domínio sobre o meu trabalho. Parece que isso acaba te deixando um pouco ansioso também. Muito, demais, demais, demais. Aí entra naquilo. Se você não tem o controle, isso te gera uma ansiedade. Aí nós voltamos àquilo que foi a minha queixa inicial. No momento em que eu deveria, estou cansado. No momento em que eu deveria descansar, eu estou focado no meu trabalho. E acaba sendo essa desorganização e eu entro num looping, eu entro numa espiral ali, em que eu não consigo nem trabalhar da maneira como eu deveria trabalhar e nem consigo descansar da maneira como eu deveria descansar. Qual que é o seu sentimento sobre isso? Cara, é de frustração, na verdade. É de conseguir resolver o problema de todo mundo, menos o meu, né? De conseguir gerenciar a vida de todo mundo, de conseguir resolver problemas que são aparentemente insolúveis, mas o meu eu não consigo resolver. Você resolve de todo mundo, menos o meu. E o meu vai só ficando de lado, vai só ficando de lado, vai ficando de lado. E aí você sente que é como se a sua vida fosse ficando de lado também. Vai ficando de lado também. Hoje em dia eu consegui me educar para conseguir fechar a porta do meu escritório às 6 horas de sexta-feira. E só abrir de novo na segunda, 8 horas da manhã. Eu consegui me educar em relação a isso. Chega final de semana, eu não quero pensar em trabalho. A não ser quando tem algum julgamento fora, que é segunda ou terça-feira, a gente viaja a trabalho. Mas geralmente eu tenho conseguido fechar a porta do meu escritório na sexta e abrir na segunda às 8 da manhã. Então existem coisas que você consegue fazer, que você consegue cumprir, colocar para você e outras não. Parece que essa desorganização tem sido o seu maior desafio hoje. Eu fico num puto orgulho quando chega final de semana, por exemplo, que eu consigo descansar no final de semana. Eu tô com o mundo caindo sexta-feira. Eu falo, opa, tchau mundo, fecha a porta, nada vai sair do lugar até a segunda-feira. Então o tempo de descanso é muito importante para você. Tem que ser, porque senão eu vou morrer. Porque olha só, como eu não me alimento bem, porque eu sempre me alimento correndo, porque eu não me organizo, eu como mal. Como eu durmo mal, eu acordo sobressaltado. Meu sono não é reparador. Aí durante o meu trabalho, eu fico com sono por outras coisas, aí bate a ansiedade. Porque eu estou morrendo de sono, fico chateado com aquilo, porque eu quero acabar aquilo logo, para poder dormir. Só que eu não consigo dormir, porque está lá um no outro pensamento. Então é uma desordem completa que traz uma frustração muito grande. Porque eu sei que a solução, ela se apresenta. Racionalizar isso é muito tranquilo, né? Não, veja bem, faz um planner, faz uma lista, se organiza e a partir disso deixa o pau quebrar, coloca as coisas ali numa fila, né? Coloca as demandas que vão surgir em uma fila
E a partir dessa fila você vai resolvendo. Racionalizar isso é muito fácil, é muito legal. Agora, botar isso na prática, para mim, é de uma dificuldade gigantesca. Mas isso é desde agora? Isso é desde sempre, na verdade. Isso Hum, é desde sempre, é. Isso é desde sempre. Eu sempre tive muita desorganização em relação ao trabalho na vida. Eu nunca pude ter um trabalho muito organizadinho porque eu não sou organizado. Mas somente em relação ao trabalho ou em outras áreas da vida? Em relação à vida é até tranquilo. Em relação à vida eu sou muito tranquilo em relação a relacionamentos familiares, afetivos e tal. Tudo muito tranquilo, assim. Eu não tenho nenhum conflito de relacionamento, sabe? Nem nada disso, assim. Eu consigo priorizar a pessoa, realmente focar naquilo ali, viver aquela relação, eu consigo isso. É no trabalho mesmo, que é essa confusão, que é essa bagunça toda. É essa bagunça toda, essa zona toda que é no trabalho mesmo. No trabalho mesmo, ao invés de ser ali um ponto de racionalização, como eu faço com a vida de outras pessoas, como eu te falei, Uhum. a minha eu penso, depois eu resolvo isso. Depois. Depois, Depois, então, a sua vida ficou de lado de novo. tá aí de lado. Tá aí de lado até hoje em relação a isso. Tá aí de lado em relação a isso. Uhum. E Aí, o que que você pode fazer de diferente? então, o que eu posso fazer diferente primeiro é tentar organizar isso e racionalizar isso. A primeira coisa que eu preciso vencer é justamente esse receio de que as pessoas se sintam decepcionadas. Porque de repente me demandam e eu não consigo responder na hora. De que de repente me liguem e eu não consigo. Peraí, só um minutinho que eu estou resolvendo outra coisa aqui. Você gostaria de se cobrar menos e ser menos afetado pelo julgamento dos outros? Eu gostaria de falar não mais para as pessoas e dizer o seguinte: olha, agora não. Agora eu estou fazendo outras coisas. Seu caso está aqui, está na fila, o seu lugar na fila é o de 114, mas vai chegar. Eu queria ter essa capacidade de organizar isso. Você acha que não tem essa capacidade? Eu acho que eu posso desenvolvê-la. Acho que eu posso desenvolvê-la, Uhum. né? Mas é bem difícil. É bem, é bem complicado para mim desenvolvê-la. Eu percebo que já há uma certa melhora nisso, porque antes eu pegava tudo para fazer ao mesmo tempo, não fazia nada, aí eu ficava mais louco ainda, Uhum. ficava mais alucinado ainda. Mas agora eu tenho conseguido, pelo menos ali, dentro de um certo ambiente caótico, eu tenho conseguido, né, priorizar aquilo ali, pelo menos em poucos momentos. Agora eu vou fazer tal recurso. Fico ali. Aí toca o telefone, meia hora. Oi, e aí, beleza? Tal, tá, peraí que eu vou olhar. Vai para outro sistema, olha o processo. Ó, o juiz falou isso, 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 isso. Tá. Não, tem que fazer isso aqui. Peraí, deixa eu fazer uma vez aqui. Já faz outra coisa. Aí faço a outra. Aí eu vou voltar naquela outra. Opa, aquela outra. Aí toca o telefone. Ó, tá, bora, vamos, tal. Então eu já consigo mais ou menos ali manter uma tela só aberta principal. Uhum. Eu não tenho mais aquela coisa de 15 janelas no meu computador. Eu consigo manter uma só principal e ali do que eu vou sendo demandado eu abro outra e já fecho. Uhum. Já não deixo mais aquela confusão de janelas abertas. Eu fiquei pensando, enquanto você estava me trazendo isso, que é como se a sua vida fosse uma caixa de ferramentas toda bagunçada, É isso aí, né? Até com os objetos que a gente não precisa, que estão ali, e você tem essa dificuldade de hierarquizar as coisas, isso aí, de organizar. isso aí, Esse seria o sentimento? isso aí. É esse. Uhum. Esse é o meu sentimento. Uhum. Agora, fora quando eu me proponho, por exemplo, quando a gente atua em júri, por exemplo, que é fora de Belo Horizonte, Uhum. a gente vai 2, 3 dias antes, geralmente 3 dias antes. Aí ali a equipe se interna no hotel e ali no hotel a gente consegue estudar ponto a ponto aquele processo, estuda junto, monta junto a defesa. Ali eu consigo ficar de boa. Aquilo ali eu consigo priorizar realmente. Para mim, naquele momento em que eu estou montando um júri, ali é a minha prioridade. Mas parece que a sua prioridade é quando você está totalmente presente ali, né? Quando você tem que dividir muito a atenção, várias atividades, assim, parece que você não consegue estar totalmente presente. Sim, exatamente. O sentimento é esse, né, de dispersão. Dispersão. De querer fazer uma coisa e fazer 18 e não fazer aquela, sabe? E assim, e às vezes existem algumas demandas que trazem um grau maior de ansiedade. Por exemplo, caso de fornecimento de medicação. Eu estou com um lá que eu tenho a minha cliente internada
morrendo e esperando ali um valor que vai vir do Estado. Então toda hora F5, F5, F5 para ver se resolveu. Uhum. Faz diferença saber agora ou no final do dia? Nenhuma. Mas o F5 está lá. Aí é mais uma janela que acaba virando principal. E Uhum. aquela que deveria ser a principal, ela já perdeu o sentido, né? Ela já perdeu a razão de ser. Eu já esqueci completamente aquela. Aí acaba que eu mudo. O que era a prioridade para aquele dia se transforma numa outra coisa que eu poderia esperar. Mas a ansiedade faz com que fique lá. F5, F5, F5. Uhum. E aquilo que eu tenho que fazer, opa, será que saiu? F5. Será que saiu? F5. Será que saiu? F5. Uhum. Entendeu? Você ainda não consegue respirar fundo e dizer para você mesmo que você precisa desacelerar um pouco. Não, Não consegue. não consigo. Uhum. Não consigo. Eu acho que se eu desacelero, se eu respiro fundo, se eu vou fazer outra coisa, eu tenho a impressão que eu não estou fazendo nada, na verdade. Então parece que você tem essa necessidade de estar nesse ambiente de caos. Eu tô, a- eu tô habituado a ele, na verdade. Não é que eu precise, É, mas é que eu tô habituado a esse, habituado ao caos. habituado ao caos. É. Uhum. No meio desse caos todo, eu tenho conseguido, meio que mal e porcamente, mais gerenciar aquilo ali e tenho feito a coisa funcionar dentro de um possível, Uhum. dentro de uma reserva do possível, né? E a Uhum. reserva do possível é que às vezes me custa justamente essa sanidade, né, que eu preciso às vezes. Uhum. E essa organização para pensar em mim mesmo, para pensar em mim mesmo. Pensar em você mesmo. É, do tipo coisa simples, do tipo, pô, vou malhar, vou emagrecer, vou me cuidar, Interessante que você trouxe essas questões só agora no final. tá? E tem alguma coisa que você nunca disse para ninguém, alguma coisa assim que te mexe muito com as suas emoções, que você não disse, você gostaria de dizer agora? Cara, que eu nunca disse que eu tenho vontade de dizer agora. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei te dizer. Eu sinto muita falta, por exemplo, né, cara, da minha mãe. Sinto muita falta dela, muita falta, muita falta. E assim, acho que se talvez ela tivesse aí, seria mais legal para me ajudar a tomar conta das coisas, saca? Seria mais fácil, assim, tu faz Seria isso mais aqui. organizado? Muito mais, porque senão eu tava fudido com ela. Mas assim, mas eu tento organizar dessa maneira do possível e tal. Mas eu acho que seria legal se ela tivesse aí, até porque ia me ajudar a organizar isso. Ele ia me ajudar. A gente Uhum. teve uma secretária que era meio que uma figura materna, assim, sabe? É. Nesse ponto, né? Hum. E ela puxava a orelha e falava, ó, tem isso, tem aquilo, aquilo outro, esquece outra coisa. Não vou te Hum. passar ligação nenhuma. Aí eu conseguia, sabe, ficar mais de Uhum. boa, assim. Mas acabou que ela se aposentou e tal. Aposentou. Aposentou, é. Então acabou que ela se aposentou, então ela não tá mais Uhum. conosco. E a nossa secretária hoje é mais caótica do que eu. Mais caótica? Ela consegue ser mais caótica do que eu. Quando ela vai trabalhar, que não é sempre, Hum. na verdade, ela consegue me ligar a cada 15 minutos para passar, às vezes, a mesma coisa que ela passou 15 minutos antes. Então, o caos dela é completo. Então, o que eu faço? Eu falo com ela, não organize a minha agenda. Uhum. Não organize a minha agenda. Então, você vai me colocar louco. Uhum. Mais ainda. Ela consegue, Então, nesse ponto, você consegue delegar. eu conseguiria, se ela me ajudasse. Uhum. Aí a gente entra naquele outro problema anterior. Eu preciso de pessoas que supram justamente aquilo que me falta. Então, eu sou completamente desorganizado. Eu preciso de alguém que me organize isso. Uhum. Se a pessoa que está lá é mais organizada que eu vou ficar louco. E aí fica mais difícil para mim ainda, porque eu preciso corrigir o meu trabalho dela. Eu falo, não fala nada não, nem me liga. Uhum. Não mexe na minha agenda, não atende cliente meu, deixa passar tudo para mim. Porque senão Uhum. eu me põe louco. E parece que essa sua busca pela terapia, então, é uma busca para que você consiga se organizar Me melhor. organizar, me organizar, me organizar melhor. Eu tenho vontade, por exemplo, de tirar um tempo para mim, para ir para uma academia, sabe? Para fazer alguma coisa, poder caminhar, para poder alimentar melhor, poder comer melhor, poder, sabe? Fazer o meu almoço, fazer a minha comida. Não tem como. Da maneira como tá, eu não consigo separar esse tempo para mim. Eu Uhum. não consigo.
E eu não posso também dizer, ah, não, eu venho para a faculdade, ali do lado tem uma Pratique Fitness, eu vou malhar ali. Porque eu saio daqui morto, eu saio daqui exausto, justamente porque Uhum, eu não dormi na noite anterior pela desorganização. Aí eu uhum. chego em casa, a hora que eu deito, eu falo, nossa, putz, esqueci aquela coisa. Aí eu levanto do meu quarto, vou pro meu escritório, ligo o computador, aí ali, Você está esperando ter esse tempo para você quando todas as coisas estiverem organizadas? eu acho que elas nunca vão estar todas organizadas. Eu não posso esperar que elas se organizem, mas eu posso tentar me organizar. Eu Esse é posso. o primeiro passo, então. Esse é o passo que eu mais preciso, que é me organizar. Disso aí eu preciso demais. Me Uhum, organizar, entendeu? uhum. Poder conseguir botar aquilo em ordem para que eu possa realmente planejar o meu dia e cumprir com esse planejamento. E esse botar em ordem é para além do trabalho, né? Parece que outras coisas precisam ser colocadas em ordem. Eu preciso regular meu sono, cara. Eu preciso muito regular meu sono. O que que isso tem afetado a sua vida em termos de Tudo, concentração? profissionalmente, concentração, memória, tudo quanto há. Tudo quanto há. Eu tenho um hábito, eu tenho uma. Mas tem sido uma maneira que eu estou fazendo para dormir. Coloca fone de ouvido e coloca qualquer documentário lá, aleatório. Ontem, por exemplo, eu estava escutando sobre buracos negros. Estava escutando lá e tal, a galera explicando como nasce um buraco negro, o que é um horizonte de eventos e tal. É a maneira que eu tenho de desligar dessa demanda que eu vivo o dia inteiro. Uhum, Então eu pego assuntos que não têm absolutamente nada a ver. uhum, Absolutamente nada a ver. Acho que alguns dos momentos em que eu mais descanso, assim, nos finais de semana, eu tenho um irmão que a gente vai tomar cerveja e eu falo assim, Eduardo, vem cá, me explica aqui sobre a teoria da relatividade. E ele é um cara que ele é professor de física moderna e tal. Então ali para mim que é um assunto completamente novo daquilo que eu não lido no meu dia a dia, ali eu consigo aprender e relaxar. uhum. Ali eu consigo descansar. Com seu irmão você consegue relaxar. Sim, com ele, com a minha namorada e tal. Eu falei dele por essa questão de aleatoriedade do fone de ouvido para Uhum, dormir, uhum. né? Sim. Mas aí eu consigo. Quando eu fecho a porta do meu escritório na sexta-feira às 6 da tarde, como eu te falei, ali eu consigo realmente desligar. Ali eu tenho conseguido ter esse compromisso comigo mesmo de sexta, sábado e domingo, sexta, sábado e domingo, eu não pensar em trabalho, eu não trabalhar, eu tenho conseguido fazer isso. Uhum. Às vezes, Então, na verdade, você pensa muito no trabalho, mas você gostaria de não ter que pensar tanto no trabalho. é isso, é isso. Se eu conseguisse me organizar, eu conseguiria fazer de segunda a quinta aquilo que eu faço na sexta a domingo. Eu conseguiria fechar a porta diariamente no meu escritório. Se eu me organizasse, se eu conseguisse me organizar, eu conseguiria fazer isso, conseguiria fechar a porta do meu escritório diariamente e conseguiria descansar, conseguiria fazer as coisas que eu preciso fazer Interessante, também. interessante que você colocou sobre fechar a porta do escritório já umas 3 ou 4 vezes. Porque é uma coisa que E, tem me feito falta. mas será que esse fechar a porta vai mais além disso? Em que sentido? Qual sentido que você entende isso? Você Mais fechar a porta, além disso. tipo de... Não, eu acho que, deixa eu pensar aqui, eu acho que é um dizer não para mim mesmo, às vezes, né? Do tipo, não, Não a você si não vai mesmo? pensar nisso agora. É. Você não vai viver isso agora, sabe? É poder Você queria ter mais controle sobre você mesmo. e me Uhum, disciplinar nesse ponto, entendeu? uhum, E conseguir me disciplinar nesse ponto. Eu tenho vivido uma realidade agora, já tem 2 semanas, que os meus dois sócios estão viajando. E eu uhum. estou sozinho tomando conta de toda a lojinha, da galera toda. Então você está se sentindo sobrecarregado. Eu estou me sentindo surtado, na verdade. Eu acho que a Surtado. sobrecarga já passou, eu estou surtado Uhum. nesse momento. Como é que é esse surto? É lidar com gente burra, cara. Isso é foda. É lidar com gente que não quer melhorar. É lidar com esses dois estagiários que simplesmente não têm capacidade, não têm vontade de aprender. É lidar com a secretária, que me deixa louco, Uhum. mas que eu não posso mandar ela embora agora porque ela tem relação pessoal com um dos sócios. Entendeu? Então, dentre esse
campo de trabalho assim, você se sente limitado muitas vezes, porque não é só você que toma as decisões ali. Na verdade, falta essa autonomia administrativa. Hum, Eu tenho autonomia profissional. O que eu fizer está feito e pronto, acabou. Eu passo para o sócio poder conferir, mas cada um ali cuida do seu e pronto. uhum, Mas essa autonomia administrativa, isso me faz falta às vezes. uhum, De poder contratar, de poder demitir, de poder, sabe, de uhum, poder resolver essas questões também. Se eu tivesse essa autonomia administrativa, eu acho que metade da equipe não estaria lá conosco. Metade da equipe não estaria conosco. Eu já teria mandado embora os dois estagiários, a secretária e mais dois advogados. uhum, Na verdade, ficariam só os sócios, dependendo de mim. Mas eu poderia ter essa possibilidade de selecionar pessoas uhum. justamente que pudessem ter essa característica que eu não tenho. Não adianta, se eu colocar um monte de gente desorganizada junto, vai virar um caos, como já está sendo um caos. Olha, nós temos ainda 3 minutinhos antes do término da sessão, e se você pudesse resumir, né, numa palavra, o que você sentiu aqui durante esse atendimento, assim, qual que seria? Eu me senti acolhido. Eu me senti acolhido porque, até para não chatear também as pessoas do meu ciclo pessoal, eu não falo sobre isso com elas, Uhum, né? Não dá, por exemplo, para eu chegar no final de semana e conversar isso com a minha namorada, porque ela vai me achar um chato com razão. uhum, Pô, ficar parecendo um programa Itatiaia Patrulha, que só fala de crime, uhum, entendeu? Então, assim, o que eu senti foi essa liberdade e esse acolhimento para poder expor essa uhum. demanda que realmente tem causado bastante incômodo mesmo. Obrigado por isso. Não, nada, eu que agradeço por poder te ouvir. É uma Obrigado. honra sempre poder escutar, verdadeiramente tentar entender como você entende a sua vivência, a sua história, entender que sentido que você dá para a sua experiência. Então, para mim é muito importante também poder te ouvir, Muito tá obrigado. bom? Obrigado. Obrigado. Valeu. Isso.